Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o segundo vídeo sobre motivação. Uma frase bem legal que nós falamos no primeiro é uma frase de Maslow. O que o homem pode ser, ele precisa ser. Então nós nascemos com habilidades, na verdade nós não nascemos com habilidades, né? Nós nascemos com potencial para habilidades e competências que podem ser desenvolvidas ao longo da vida, que sempre vai estar relacionada com as nossas características e com a nossa missão de vida, né? Então, o que você pode ser, você precisa ser. Você precisa descobrir o sentido da sua existência, o significado da importância sua no mundo e também na vida das pessoas. Aí eu fortaleci também no primeiro vídeo as sugestões de leitura, são livros de psicologia, de introdução à psicologia, para quem tiver interesse em ler e comprá-los. E também 2 livros da série Dumes, que são livros escritos, livros com conteúdos técnicos, científicos. No entanto, nessa série Dumes, eles vêm numa linguagem mais acessível. Então, para quem está começando, ou para quem acha que estudar psicologia ou entender alguns conceitos da psicologia é muito difícil, então eu indico que você comece pela introdução dessa ciência, e esses livros que têm base científica e são escritos por pessoas da área, mas que têm uma linguagem mais acessível. Então, motivação vem do latim movere. É um conjunto de força gerado por uma necessidade. Pode ser um desejo, um sonho ou até mesmo um desequilíbrio. E essa motivação, ela sempre vai estar envolvida com foco e com atenção, porque isso mobiliza para o nosso objetivo. E ela sempre vai ter relação com fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes. Conscientes é aquilo que você percebe, é aquilo que você vê, e inconsciente é aquilo que nem você e nem os outros percebem. Às vezes, depois de um tempo, você percebe, às vezes numa análise você percebe, mas quem trabalha muito com a linguagem do inconsciente, por exemplo, é a psicanálise. Mas é um termo importante dentro da psicologia, porque fala de pensamentos, sentimentos, que mobilizam comportamentos e que às vezes a pessoa pensa que são comportamentos que não têm origem nenhuma, mas tem uma origem na produção mental, nas experiências passadas e por aí vai. Essa motivação, ela também tem relação com fatores biológicos, a nossa genética, aquilo que a gente herdou geneticamente dos nossos familiares. Ela tem relação com os nossos afetos, o nosso humor, o nosso temperamento, e ela também pode ser influenciada por fatores sociais, culturais e econômicos. Então, o meio onde eu vivo, crises econômicas, seja pessoal ou até mesmo da comunidade ou até mesmo do país, a influência da cultura, o que para uma cultura é valorizado e para outra cultura não é valorizado. Então, a motivação, ela sempre vai ter uma relação com esses fatores. E como a gente pode ver aí na nossa figura, eu acho que ela ajuda a gente, né, a pensar sobre isso. Então, uma pessoa está olhando para o futuro, né? Ela tem uma necessidade de chegar nesse futuro, de realizar nesse futuro, né? Ou esse futuro pode ser a necessidade de comprar algo, de realizar algo, de emagrecer, de conquistar um emprego, mas entre a necessidade e o objetivo há uma caminhada. E essa caminhada vai ter relação direta com quem você é, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E lembrando que nessa caminhada a gente pode pensar nas metas, né? Então eu tenho necessidades para chegar num objetivo, eu preciso fazer um caminho e esse caminho precisa ter metas. E aí a gente vai falando melhor sobre isso nesse vídeo e nos próximos. Então, a necessidade é um motivo para que eu busque algo. Se eu não tenho necessidade, provavelmente eu não vá buscar nada. A necessidade, quando ela é satisfeita, ela gera um conforto. E
provavelmente ela não estimula mais o organismo a buscar o suprimento de uma necessidade que já está satisfeita. A satisfação é sempre o resultado de algo alcançado, né? E a compensação é quando eu vou em busca de um objetivo por uma necessidade específica, eu não realizo esse objetivo, não satisfaço essa necessidade e eu mudo então de objetivo, porque eu tive uma outra necessidade. Então, por exemplo, eu queria fazer inglês, acabou não dando certo por causa do dinheiro, por causa de outros compromissos, então eu decidi que eu vou fazer uma viagem, né? Então eu mudei o meu objetivo a partir de uma outra necessidade. Quando uma necessidade ela não é atendida, né? Quando eu tenho uma necessidade e eu tendo um objetivo ou não, ela não é atendida, isso pode produzir a frustração, né? E da frustração pode vir a agressividade, apatia, ou até mesmo as alterações fisiológicas, a insônia, dor de cabeça, alteração do apetite. E aí tem um termo bem interessante para a gente pensar em como lidar com a frustração. Existem vários estudos, várias dicas, né? Falando sobre como lidar com a frustração, mas uma bem interessante é sobre a resiliência, a arte de transformar toda a energia de um problema em uma solução. É quando você não fica parado no problema, mas quando você pensa em soluções para esse problema. Então, resiliência é essa capacidade de resistir, de perseverar, de persistir nos seus objetivos para atender às suas necessidades, mesmo diante dos obstáculos. É possível nos sentir mais motivados em algum momento da vida, em outros momentos da vida menos motivados, porque a nossa vida ela é dinâmica e a nossa motivação ela é influenciada por fatores internos, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, a minha própria história de vida, e também é motivada pelos fatores externos, dinheiro, mudanças, decepções, desemprego. Então, tanto fora quanto dentro, a minha motivação ela pode ser mexida, mudada. E essa figura é só para a gente lembrar. Motivação é sempre uma necessidade, um desejo, um estado de tensão direcionado a um objetivo ou objeto para o alívio dessa tensão. E no caminho entre a necessidade e o objetivo, eu preciso ter ação. Benefícios em aprender sobre a motivação é porque eu posso entender o que é motivação e mover a minha energia para os meus objetivos, ou entender essa tensão que eu sinto, essa preocupação, essa inquietação tem a ver com uma necessidade? Se tem, qual é ela? Aprender sobre motivação ajuda a gente a ter mais entusiasmo para começar, a pensar na nossa direção, a mudar alguns comportamentos que talvez estejam impedindo a gente de atender às nossas necessidades, buscar inspiração em pessoas, em leituras, em vários caminhos que fazem sentido para você. Pensar em quando e como agir. O importante é agir. Qual é o caminho dos meus objetivos, né? Pensar nos ganhos de se estar motivado, energizado e entender as perdas de se desmotivar com facilidade ou até mesmo as perdas no processo do alcance dos seus objetivos, que fazem parte da vida. Então, os objetivos dirigem a atenção e os esforços e estimulam a persistência de longo prazo e ajudam a desenvolver estratégias. Então, são os objetivos que vai atrair a minha atenção e vai mover os meus esforços, vai estimular a minha persistência.
Se eu não tenho objetivos e não entendo as minhas necessidades, a minha motivação pode ficar confusa. Um outro ponto importante é que objetivos, eles precisam ser desafiadores, difíceis e específicos, porque eles vão despertar mais esforço, mais persistência, mais concentração. Eles precisam ser concretos, de curto prazo, para facilitar as conquistas de objetivos, né, iniciais. Se os objetivos a serem alcançados forem fáceis demais ou difíceis demais, eles vão enfraquecer a motivação e levar a maus resultados. Então, por exemplo, eu quero fazer inglês, mas eu já quero começar no nível avançado, mas eu não sei nem o básico. Então, esse objetivo de fazer, essa necessidade de estudar inglês para investir na minha carreira, que me leva a fazer um curso, e se nesse curso eu já quero entrar no nível que eu não dou conta, então eu posso ficar frustrada na minha motivação, porque é um objetivo muito difícil. Então, eu não preciso começar no primário, aquelas aulinhas muito bobinhas, mas eu preciso começar de um ponto em que eu me sinta confortável, em que me proporcione crescimento e que eu vá avançando passo a passo as próximas etapas. Então, seus objetivos, eles não podem ser fáceis e nem difíceis demais, senão eles vão enfraquecer a sua motivação. Eles precisam te desafiar, ser específicos, para mobilizar o teu esforço, a tua persistência, a tua concentração. Tem uma leitura aqui, que eu vou dar uma resumida nela pra gente, que é sobre motivação de realização. A motivação de realização, ela é o desejo de se sair bem a padrões de excelência. Os nossos pesquisadores citados, eles passaram parte da carreira estudando sobre motivação de realização. Só 50 anos. E o pesquisador e seus alunos, né, descobrem que o desejo de realizar ajuda as pessoas a ter sucesso, comparado às pessoas com baixa necessidade de realização. Pessoas que querem realizar muito na vida, esse desejo de realizar muito ajuda a pessoa a ter sucesso. Uma pessoa que não tem desejo de realizar nada, ela provavelmente não vai sair muito do lugar. A ideia seria mais ou menos essa. Então, por exemplo, essas pessoas que têm um desejo de realizar muito, alguns exemplos, tá? Elas podem ser aquelas pessoas que gostam de sentar sempre na frente da sala de aula, tirar as notas mais altas nos exames, ser os melhores em tudo que faz, né? É claro que a gente não está generalizando e nem reduzindo as pessoas a isso. Isso é um entendimento de um estudo. Então, o que é interessante é que essas pessoas com uma alta necessidade de realização, elas tendem a ser mais realistas em suas aspirações profissionais do que pessoas, comparado a pessoas com baixa necessidade de realização. Elas estabelecem objetivos pessoais desafiadores, mas possíveis. Enquanto as pessoas com baixa necessidade de realização, elas sempre vão estabelecer objetivos fáceis demais ou impossíveis de ser alcançados, como se fosse um tipo de uma autossabotagem. Os pais das pessoas com muito desejo de realizar, eles têm algumas características interessantes, né? Eles estimulam a persistência, eles desencorajam as queixas e desculpas, e incentivam a buscar soluções novas. O aspecto negativo desse grupo de pessoas, segundo esse estudo, talvez seria que elas gostam de atingir objetivos pessoais, né? E isso
pode impedi-las, por exemplo, numa relação de trabalho, de delegar tarefas, porque é como se elas fossem se tornando muito voltada para si mesma, muito egoísta, muito pensando somente nela. A empatia, o altruísmo não fizesse muito parte das suas características nesse caminho de sempre realizar. E elas tendem a assumir muitas coisas, né, por se achar muito capaz. Aí ele faz um comentário nesse trecho, né, desse texto, que talvez alguns líderes políticos bem-sucedidos tenham essa característica. Esse trecho, ele é do livro Ciências Psicológicas, que eu citei e que eu estou citando bem no início dos vídeos sobre motivação. Um outro trecho de uma pesquisa, também desse mesmo livro, de Albert Bandura, sobre o sentimento de autoeficácia. Esse sentimento é quando você acredita que os seus esforços, por exemplo, é quando você acredita que os seus esforços de estudo te levarão a uma boa nota de exame. E isso te motiva a estudar. Então, a autoeficácia, ela representa a expectativa de que os seus esforços vão te levar ao sucesso. E essa crença de que eu vou me esforçar e eu vou conseguir, mobiliza a minha energia, mobiliza as minhas forças. Então, se uma pessoa ela tem baixa autoeficácia e não acredita que os seus esforços levarão ao sucesso, talvez ela fique desanimada para estudar para uma prova. As pessoas com grande autoeficácia tendem a estabelecer objetivos elevados e obter resultados favoráveis. A gente só precisa prestar atenção em algo. O sentimento de autoeficácia, a capacidade de acreditar nos seus esforços, de realizar algo, ela é importante, mas quando a visão sobre a minha capacidade, ela tá gigante demais, pode ser que eu estabeleça objetivos muito difíceis e não tenha condições de atingir. Talvez uma outra forma de autossabotagem. Os nossos objetivos, eles precisam ser desafiadores, mas não esmagadores, tá? Porque é os desafiadores que levam ao sucesso. Lembrando que a gente está falando cada vídeo sobre o tema e aí, juntando todas essas informações, a gente vai entendendo melhor essa questão da motivação. Para finalizar esse vídeo, essa imagem de um menino olhando para a sua sombra, aí a gente pode pensar no menino se imaginando no futuro, né? Ele imaginando quem ele quer ser, ele imaginando aonde ele quer chegar. E sonhar é algo muito importante para nós. A gente só não pode sonhar, né? E não realizar nada. Né? Aqueles sonhos que realmente vale a pena a gente realizar, a gente precisa criar caminhos saudáveis e dignos para realizá-los, tá? Então, uma outra dica que eu deixo aqui no finalzinho desse vídeo é o livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, da doutora Carol Dweck. Tem esse livro narrado no YouTube, é só você procurar lá, e você pode ouvir os capítulos e você vai se surpreender com as revelações, através de vários estudos que essa pesquisadora conseguiu descobrir sobre o esforço e sobre uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade rígida, ok? É isso aí por hoje, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!